Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das previsões da off-season. E agora vamos para Portland. Portland, que vai ser um sítio que, tal como nos episódios anteriores, de algumas equipas que já foi falado aqui, não se fala muito, mas eu acho que vai haver aqui muita coisa que vai acontecer. Exato, não é por ter uma troca de Lillard que agora em Portland, não vai haver nada. Não, vai haver qualquer coisa. Porque também já vamos falar de algumas questões aqui na equipa, principalmente a nível financeiro, aqui dos Portland Trail Blazers. Mas lá está, eu não estou cá sozinho e trago aqui basicamente a malta que me fez companhia. Lá está nos outros vídeos que foi o tema principal, foi aqui esta equipa dos Portland Trail Blazers, que é o Tomás e o Torres. Infelizmente o Tiago não pôde vir cá porque está de férias e por isso, pronto, olha, fica para uma próxima. Mas em primeiro lugar, Tomás, tudo bem contigo? Está tudo bem, Cyril. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar sobre os Blazers. Exato, pá, exato. Quando é os Blazers já sei, pá, mando mensagem ali pelo Messenger, Tomás, queres vir cá falar e tu? E tal, e agora deixa ver com o Torres e com não sei quem, se pode ir, já sei que posso contar contigo. E também com o Torres, obviamente. Grande Torres, tudo bem? Boas, muito obrigado, está tudo. Também obrigado pelo convite. Foi uma época não muito boa, mas acho que há aqui muito que falar ainda. Sim. Torres, que atenção, é da página que está aí também lá está a designação da página Exatamente. do Twitter de Trailblazers de PT, que a malta que lá está estiver interessada. E não, podem ser adeptos da equipa e Claro, podem seguir à vontade, à do homem. vontade. O homem não tem restrição, tipo, tu não podes seguir porque és adepto de não sei quem, não podes seguir. Tu és adepto dos Miami, não podes seguir. Não. Mas olha que. Não, o homem, Tô acho brincando, eu estou a falar, mas acho que tu não tens cá. Não há stress, não há stress. O importante é o pessoal ir gostando dos Blazers, também precisamos. Sim. E haja amor em todo, como é que é dizer, em todas as equipas da NBA. Pá, eu sou do Orlando Magic, mas também gosto de falar e gosto de saber e ver também a questão das outras equipas, porque lá está. Eu sou fã da NBA, em primeiro lugar de tudo, e depois, do Orlando Magic, obviamente, que é a equipa que eu torço, não é? A equipa do coração. Mas vamos então falar aqui dos Portland Trail Blazers e vamos fazer um rescaldo da época. Rescaldo da época, que é o primeiro tópico, lá está. Não só deste episódio, é de todos os outros, não é? É o primeiro. Época, quando isso claramente ficou designada por causa da troca de Lillard. Não há como fugir, é aquela troca do Lillard, pá, questões lá está os Miami, é por isso que eu falei de Miami, ali para picar um bocadinho o Torres e também o Tomás, mas foi a troca que, prontos, foi dupla troca, vamos dizer assim, não é? Foi basicamente isto, não é? Foi Tripla. aquela Sim, embora eu digo dupla porque a outra Eu foi sei. a 3. Foi a 3 com os Suns ali a juntar-se ao baile e a colaborar, entre aspas, a colaborar, como eu digo, na troca. Eu digo colaborar porque normalmente quando a troca, não, ou seja, a terceira equipa não é centrado, digamos assim, lá está, dos Blazers, nos casos dos Blazers com os Bucks, eu digo que sempre a terceira colaborou um bocado, entre aspas, não é? Mas primeiro, vamos então à primeira troca, que foi o Damian Lillard foi para os Bucks. Pronto, os Bucks só receberam Damian Lillard. Os Blazers, que é a equipa que interessa falar aqui, foi o do Andre Ayton, por via dos Phoenix Suns. Tomani Camara, que foi a tal pick 50 e tal, não sei qual é a pick, mas foi 50 e tal, não é? Dos Phoenix Suns, que, já foi uma coisa bem sacada, das melhores coisas da troca que vocês sacaram. Depois o Drew Holiday, depois a pick de primeira ronda desprotegida dos Milwaukee Bucks em 2029, que, já digo a minha opinião, é valiosa, bastante, porque não estou a ver em 2029 Middleton, Brook Lopez estar em play, até o Giannis, acho que já não vai estar no seu prime. Depois duas pick swaps dos Bucks em 2028 e 2030. Já os Phoenix Suns, pronto, não tem assim muito a ver com esta conversa, mas assim receberam Grayson Allen, Keon Johnson, lá está via Blazers, o Little e o Nurkic também por via dos Blazers. Depois tivemos a troca entre, pronto, o Drew Holiday estava na equipa, não é? Dos Blazers, mas já se estava a saber que ele estava ali a prazo, não é? Não era uma questão de tempo que estaria nos Blazers e que nem ia fazer pré-época, e foi o que aconteceu. Ele se foi trocado, acho que foi logo no início de outubro, ou seja, nem disputou os jogos precisos nem nada. Em que os Celtics receberam o Drew, lá está, dos Blazers, e os Blazers receberam Malcolm Brogdon, Robert Williams,
a pick 2024 dos Warriors, que é este ano, lá está, que tinha até uma proteção, só que essa proteção não foi batida, e depois a pick 2029 dos Celtics, lá está, em 2029. Lá está, foram aqui algumas picks swaps, obviamente, o que teve maior retorno, acho, a meu ver, na minha opinião, foi a primeira, por causa das picks dos Bucks, não é? A pick dos Bucks são picks, a meu ver, mais valiosas. Porque até dos Celtics 2029, mas meus amigos, em 2029 se calhar está lá o Tatum, está lá o Brown. É verdade que é daqui a 5 anos, é verdade, podem dizer, mas daqui a 5 anos pode mudar muita coisa. É verdade. Mas, enquanto tiver aqueles dois, não é? Acho que é difícil, digamos assim, o cenário dos Boston Celtics ser mau, não é? Depois tiveram a pick dos Warriors, ok, que já agora já não lembro bem qual é a pick do vosso lado, que lugar ficou dos Warriors. Foi em 14º, exatamente. 14º, ou seja, até não foi mal, até foi bom, não é? Aproveitando Foi excelente. até aproveitando a má época dos Warriors foi boa, não é? Mas é como eu digo, eu acho que da parte dos Bucks, ok, receberam os Holiday para ter essas tais compensações, mas dos Bucks, ok, receberam Camará, que foi uma belíssima surpresa, a meu ver. Podia estar ali perto de uma discussão de uma All-Rookie Team, podia estar, embora para isso ele tinha que estar a mostrar logo no início e até ser uma aposta forte no início, não é? Mas foi uma troca que chega ao final. Ok, que o Brogdon e o Robert Williams, já vamos falar neles por causa da questão das trocas. A nível de jogadores, da Andre Ayton, a meu ver, ou seja, o que valeu mais nesta troca foi as picks, porque eu vou meter o Camará juntamente com as picks, porque o Camará foi uma espécie de pick, a meu ver. Foi mais as picks do que os jogadores, mas gostava de saber a vossa opinião. Primeiro, Tomás, se concordas comigo ou dizer, estás enganado. Não, eu concordo, mas acho que, além disso, acho que é sempre preciso ter... comparar um bocado, ou contextualizar a troca, no sentido em que, pronto, este foi o pacote que nós conseguimos, mas obviamente da maneira como o Lillard na altura tratou de forçar a sua saída, não é? Dando apenas o Zito como o único destino, o mercado de troca estava de certa forma muito seco, tipo... Os reportes que nós recebíamos era de que os Blazers iam trocar o Lillard por Tyler Hero, 2 picks, e só um salário de troca como o Duncan Robinson ou o Kyle Lowry. Nem sequer falavam de receber jogadores jovens como o Raquez e como o Jovic. Portanto, quando eu vi a troca, eu fiquei obviamente bastante feliz, ou nem diria feliz, mas se calhar mais aliviado do que qualquer outra coisa. Portanto, acho que o GM conseguiu extrair algum valor dentro daquilo que eram as limitações do mercado, e olhando que o Lillard teve uma lesão importante há 2 anos, é um jogador com um contrato super max, um jogador baixo, já com a sua idade, assim, eu acho que foi uma boa troca. Não querendo ir assim a coisas específicas, deixo assim em geral o meu comentário. Sim. E depois até já vamos falar mais no aspecto de jogadores, que eu acho que esses jogadores envolvidos, tirando do Camará, mas como eu digo, o Camará eu trato nesta troca como se fosse uma pick, como o Walker Kessler, por exemplo, quando foi da troca do Gobert, eu trato como se fosse uma pick, basicamente, porque ele até foi selecionado e pumba. Foi selecionado e opa, já metemos aqui no pacote de troca para o Gobert. Mas passando para ti, Torres, também uma análise também assim como o Tomás, o que é que também podes dizer? Concordo também, porque olhamos sempre para qualquer troca e criticamos um bocado, mas se formos a ver o que é que podíamos ter obtido sem ser o que obtemos, se calhar podia ter sido pior. O Ayton vem com aquela cena de, e se calhar já vamos falar mais para a frente dele, de poder dar o salto que não tinha dado em Phoenix. Lá veio as picks que têm valor e o próprio Camará, que foi uma boa surpresa. Também tínhamos abdicado do nosso posto titular, que já era titular se calhar para há 3, 4 anos, mais o Little também não tinha... Eu pessoalmente até gostava do Little, mas não tinha chegado àquele patamar esperado, ainda tinha tempo. E o Keon Johnson para mim, pronto, veio e foi, não interessa. E depois os Holiday também, um gajo já sabia que ia, e também que ia ser logo trocado, e depois viram o Brogdon e o Williams. O Williams fez a pré-temporada e tal, e depois logo uma lesão para a época toda. Também não ajudou nada, porque até era um jogador bastante importante. Sim. Podia dar jeito.
Yeah, E yeah, mesmo o Brogdon também até fez uma boa temporada e é um jogador mais experiente que traz ali outra cena à equipa. Em geral, acho que podemos tirar proveito da troca, até porque o Eitan, se não der o salto, que eu acredito que até possa dar, um salto mais ou menos lá, até podemos trocar, por exemplo, o Brogdon, o Williams e isso tudo. Foi difícil, porque eu não acompanho a NBA se calhar há tantos anos como vocês. Uhum. Vocês também têm mais ligação com os jogadores. Eu comecei a ver a NBA por um bocado da influência do Lillard, quando foi Sim, aquela a séries do Standard e tal. uhum. E mas agora temos outra fase e é excitante. Sim, como é que eu vou dizer? Até os adeptos dos Lakers tiveram essa travessia do deserto nos últimos anos do Covid, não é? Depois a gente sabe bem o LeBron, mas durante essa coisa toda tivemos ali os Lakers, ou seja, todo o adepto fã de uma equipa da NBA tem que passar por isto, não é? Tipo uma espécie de rebuild, não é? Yeah. Se calhar os Celtics, lá está os novos fãs dos Celtics, que graças aos Brooklyn Nets não tiveram que passar por essa travessia do deserto, porque o rebuild dos Celtics foi basicamente por causa do negócio dos Brooklyn Nets que eles fizeram, lá está, do Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry e por aí fora. Mas pronto, yeah, esta troca foi o que foi e já vamos tocar outra vez nas questões dos jogadores, porque a nível de trocas, como eu digo, do André Anthony e por aí fora. Sobre a época, claro, com a troca de Lillard, rebuild, não havia cá ambições, coisas. Curiosidades no sentido para ver como é que ia ser o Robert Williams e o André Ayton, lá está a conjugação, ou o que é que os dois podiam fazer, digamos assim, a combinação, mas lá está, como falaste bem, Torres, lesão grave do Robert Williams não deu para ver nada, não é? Tinha algumas esperanças no Adrian Hunter que pudesse ser uma época que lá está, mudança de contexto, de equipa, e depois de uma equipa que não ia ter os holofotes, ia estar em rebuild, não havia, pronto, havia paciência, não havia aquela exigência, essas coisas todas. É verdade que tivemos jogos que o André Ayton, sim, teve bem, mas houve outros jogos que, meu Deus. Depois, o Scoot Anderson, a tal época dele, que correu mal, não é? Embora se calhar houve ali fatores que não foi culpa dele por ter corrido mal. Como é que eu vou explicar? Porque eu acho que o Scoot houve ali um bocado muita pressão em cima dele, porque a meu ver foi tipo, não estou a dizer que se foram vocês, tipo fanbase dos Blazers. Eu acho que foi mais a fanbase geral da NBA, que tipo, o Lillard foi embora, o Scoot Anderson vai pegar nisto e vai pegar destaca. Ok, neste primeiro ano não há assim grande expectativa, mas meu Deus, vai provar que este gajo, ou seja, havia muita. Acho que o Scoot levou com muita coisa em cima nos ombros, a meu ver, porque pronto, com aquele. Levou com um bocado com aquele hype no sentido de tu não foste a primeira pick número 1 porque tinha um evento Vitor amanhã, mas fosse em qualquer outro draft serias. Entre aspas, estou a dizer isto entre aspas. Havia esse, e acho que isso pesou neste jogador. E é um bocado a questão de que eu tenho uma teoria um bocado assim que é bases, normalmente no seu primeiro ano de rookie às vezes não correm as coisas bem, tem sempre essa questão, não é? Eu vejo isso, por exemplo, quando foi o Lamelo, também, ok, foi bom, não é? Mas aquele início não correu lá muito bem, que até foi suplente, depois passou a ser titular, aproveitando a lesão de Devontae Graham. E depois há outros exemplos, ou seja, rookies que não pegaram bem. No caso do Scoot, houve ali a experiência de pô-lo a six-man, que até comecei a gostar, vou ser sincero. Só que pronto, mesmo assim não estava a ser ali constante. Mas eu gostava de passar para ti a palavra de Torres, porque pronto, tocar no rescaldo da época dos Blazers tem-se tocar muito na questão do Scoot Anderson, não é? Não dá para fugir, não é? Essa questão. E eu gostava de saber da tua opinião também da época aqui do Scoot Anderson. Também. Claro que havia muita. Pensava que o Scoot ia ser muito mais influente do que foi esta época, porque se fores olhar aos números, querendo ou não são números maus para um rookie. Mas Sim. ele fez bons Mas números e esperava-se nem mais, sequer. Esperava-se mais. Para mim, Não é só os expectativas. números. Não é? Ele nem numa All-NBA team na All-NBA dos rookies, ele não fez parte nas duas, ou seja, não foi nem dos top 10 melhores jogadores da sua classe esta temporada. E claro que o Scoot, tendo aquela esperança e sendo um jogador que ia ter muito bola na mão, sendo base e tudo, também estando ele mal, é normal que a equipa
em si também caia um bocado de nível e prejudicou um pouco da época, mas ele teve lá está, jogos excelentes, pá, não sei se foi um ou dois jogos de 30 pontos e muitas assistências. É uma época de rookie, é normal, não julgo. Se ele tem que errar, era esta época que tinha que errar. Ainda vai poder ter a Sim, oportunidade de margem de erro para a próxima. e não perder esperanças no homem. Por isso- Claro, longe disso. E já vimos épocas de grandes estrelas da NBA, que a época do Rookie nunca houve assim grande coisa, e depois, não é? Foram, pá, é como tudo, não é? E acho que o Claro. Scoot, lá está, é um bom ano de aprendizagem, de erros e tal, e acho que vamos ver se a próxima época vai correr. Eu acredito que vai correr um bocado melhor. Embora ali há umas questões, por exemplo, até o próprio treinador, acho que também teve ali um bocado mal, mas pronto, whatever. Também concordo. Tomás, passando para ti, Tomás. Sim, olha, eu até entro mais de pé juntos e eu digo mesmo que a época dos Blazers é uma época completamente perdida. Não só pelo que se passou pelo Scoot, porque eu acho que o Scoot não foi o problema em si, foi parte do problema. Nós estamos a falar de uma equipa cujos 6 jogadores mais importantes, não é? O Scoot, o Shaedon Sharpe, sétima pick há 2 anos, o Jeremy Grant, o DeAndre Ayton, que fomos buscar como peça quase central desta troca, o Malcolm Brogdon e o Robert Williams, provavelmente os 6 mais importantes jogadores dos Blazers, fizeram 4 jogos juntos. Em 82 jogos, só conseguiram estar juntos durante 4 jogos. E mesmo durante os outros jogos, havia sempre mais do que um jogador a estar lesionado. O Anthony Simons, que foi um dos nomes dos 6 que eu me esqueci de dizer, acho eu, lesionou-se logo no primeiro jogo. O Robert Williams, acho que foi por volta do 6º jogo. O Shaedon Sharpe fez 30 e tal jogos, não jogou mais o resto do ano. O Ayton no Natal também não jogou. Portanto, esta equipa dos Blazers, que tem no papel até bastante talento, que foi uma coisa que nós projetávamos, que podíamos ser, que eu até acho que eles podiam ter sido uma surpresa como o Jazz o ano passado, se o treinador não fosse uma miséria. Não chegou sequer a ser isso, porque nós não tínhamos sequer os nossos jogadores dentro de campo, ou seja, nós não conseguimos tirar experiências como perceber-se o Scoot e o Anthony Simons conseguem partilhar o backcourt, se bem que eu mesmo assim continuo a achar que não, porque tem limitações defensivas. Não conseguimos perceber como é que vai ser uma parelha do Scoot e do Shaedon Sharpe, se o Sharpe consegue jogar mais a 3. Sim, yeah. Não conseguimos perceber se o Robert Williams, pronto, imaginemos que ele tinha ficado saudável, se tinha conseguido partilhar um bocado a tal cena com o Andre Ayton, não é? Tal combinação dos dois. Se o Ayton conseguia, por exemplo, expandir um bocado o seu jogo e lançar de 3, portanto foi uma época de certa forma perdida. Agora, falando só um bocadinho mais do Scoot, o Scoot quando iniciou a época, o Scoot simplesmente não era um point guard titular da liga, e mesmo agora no final também ainda não estou completamente convencido de que o seja. O Scoot veio com muito hype, é verdade, mesmo o próprio GM colocou uma pressão ridícula nele numa conferência de imprensa a dizer ele não é o típico rookie de 19 anos, só foi porque era pior, porque ele, para a terceira pick, obviamente que nós esperávamos mais, aliás, toda a gente achava que ele era melhor que o Brandon Miller até para a segunda pick. E a verdade é que o Scoot entrou na liga, falhou cerca de 29 nos primeiros 30 e tal triplos que mandou, mas mais surpreendente que isso, o Scoot, que é aquilo que realmente me deixa alarmado no Scoot, é que o Scoot não consegue finalizar bem perto do cesto, que era uma coisa que nós não estávamos à espera que fosse um jogador tipo no molde tipo do Ja Morant, do Derrick Rose, do De'Aaron Fox, um jogador rápido com extremamente um poder, muito atletismo, mas a verdade é que o Scoot, apesar não me parece conseguir criar muita separação, tem dificuldades em chegar junto ao cesto. Obviamente que isso também é porque os defesas estão 2 a 3 passos atrás, porque ninguém respeita o lançamento dele, mas a verdade é que o Scoot ao longo do tempo ia jogar com uma equipa péssima, porque lá está, os Blazers foram das piores equipas ofensivas da liga, em parte porque nós não tínhamos lançadores de 3 pontos na equipa. O Simons lesionado, o Sharp lesionado, e estávamos a jogar com power forwards a shooting guard, como o Chris Murray, que também teve uma época miserável. Era difícil para o Scoot fazer mais
com a qualidade e talento que colocaram à volta, ele não tinha spacing. Mas a verdade é que eu acho que o Scoot, ao longo da época, foi melhorando em alguns aspectos. Menos turnovers, melhor conexão com o DeAndre Ayton, mas ainda tem muito para fazer, tem muito para melhorar. Espero que esta off-season ele trabalhe em alguns dos pontos em que tem que melhorar, mesmo no drible, lançamento, mas não perdi a esperança que o Scoot seja um grande jogador, mas se calhar não acho que o Scoot tenha um ceiling tão alto como o que eu esperava antes do draft. Sim, acho que serviu para a malta tipo, não meter um teto tão grande nele, estás a ver? Acho que ainda continua a ter um teto bom, mas já não é aquele, estás a ver? Exato. Muito grande, tipo, nível. Pá, até pode estar enganado, não é? E Deus queira Claro. que sim. Deus queira que sim, mas acho que assim, também estou como estou na tua opinião. E também concordo contigo também, que é. Eu acho que esta época era tipo como estávamos a dizer de experiência e se chega ao fim não deu para experimentar nada. Lá está. Não deu para experimentar, como estavas a dizer, a combinação dos três, o Scoot, o Sharp e o Simons. Ou como tu sabes também, Tomás, ali uma experiência de ter. Por acaso aconteceu o Scoot Anderson na Six Man, ou seja, mas é com os três, estás a ver os três ali, a ver realmente, a testar realmente as coisas, mesmo o Robert Williams com o DeAndre Ayton, ou seja, a ver isso, e chega ao fim, vais ter se calhar essa experiência na próxima época ou não, vamos ver, por causa do nível de questão de trocas, como eu disse, já vamos falar sobre isso, mas acho que é quase uma época, um bocado como dizes, um bocado triste por estas questões de lesões disso. Mas diz, Torres, o que é que ias dizer? Eu para mim, o mais importante que era definir esta época, experimentar lá está, era a conjugação do Scoot com o Simons e com o Sharp. Vocês já estavam a falar que para mim, porque são os três assets, se calhar que temos assim, como que temos no plantel, e não sabemos se os três conseguem jogar juntos, porque o Sharp joga a 2, não sabemos se pode jogar a 3. Exato. E o Simons, na minha opinião, tem um bom contrato e eu gosto bastante dele. E depois, porque também temos que decidir se ficamos ou com o Sharp ou com o Simons. E se ficamos com o Simons para onde é que vai e as trocas e tudo Sim, isso, porque o tempo parece que é longo, mas é curto. E esta época dava muito jeito para mim nisso. Sim, embora eu acho que o vosso rebuild tem que ser encarado, não pode ser rápido, não pode ser aquele rebuild de 1 ou 2 anos e opa, a correr bem, 2 anos, sim, estás a ver como as coisas correr bem, mas agora como já passou um ano e agora já sabes que para o próximo também vais ter mais um rebuild e vamos ver como é que vai ser. Por isso, sobre, e mesmo assim eu queria tirar aqui alguns aspectos positivos. Um deles já falei há pouco, foi o Tamani Camara, que gostei bastante e acho que é uma boa peça fiável no futuro aqui dos Blazers. O homem do Sudão, não é? O do Operate, não é? Não, mas pronto, ele apareceu agora, foi mais na parte final um bocado da época, não é? Mas principalmente o Camara, realmente teve muito bem, mesmo o Jabari Walker, que também já vamos falar dele, eu acho que mostrou ali alguma coisitas do que eu vi, embora não acompanhe assim muito, mas do que eu vi, ou seja, com estas ausências deu para ver realmente do lado da malta mais jovem e que estava ali no fundo do banco, ver o que é que realmente vale e dá para tirar aqui os apontamentos, até a nível de questão de cortes, como já vamos falar também, se conto com este jogador ou não, e por aí fora. Por exemplo, Moses Brown, que foi jogar para a vossa equipa e ele é free agent e não vai ficar. Vai ser nome portado sobre... Lá está, tenho quase certeza absoluta. Agora, vamos falar um bocadinho de draft. Vocês têm 2 picks. Eu meti só o pick 7, mas esqueci de pôr aqui a pick 7 e a 14. Eu vou passar primeiro a ti, Torres. Porquê? Porque tu tens, lá está, feito um bom trabalho a nível da página, a meter até jogadores, não é? Basicamente a lista de draft, dos jogadores possíveis dos Blazers, e tu tens publicado muito bem sobre isso. Por isso eu gostava de saber, na tua opinião, baseado lá está do teu Twitter, não é? Do teu tweet, quais são as opções que tu escolhias ali naquelas posições, não é? Na pick 7 e 14. Claro que, por exemplo,
casos como Alexandre Sar e Rizaché, não vai acontecer. Não é que são os nomes mais fortes, não acredito. Mas tem ali nomes que tu apontaste ali nessas piques que podem ser, Claro. e eu vi no teu tweet também, que acredito que sim, que podem ser possíveis. Por exemplo, lá está a malta da Gili, dos Elis Ronaldo, pode acontecer. Aliás, Ronaldo, a meu ver, já agora, é aquele jogador que eu estou à espera que pode ser uma pique muito alta, ou seja, uma equipa que de repente vê nele um grande valor, nem que seja de futuro, ou pode ser um jogador que até pode cair fora da lotaria. Sim. É um desses tipos de jogadores. E os Blazers até podem aproveitar, e até no sentido de se calhar nem sacar na pick 7 e saca no pick 14. Tipo, não sei, tipo, pô, não draftaram aqui o homem na pick 7 e chega ao fim e draftam no pick 14. Mas, Torres, queria saber a tua opinião sobre a questão destas duas escolhas de draft dos Blazers. O que é que achas do caminho que os Blazers vão tomar? A nível de posições, jogadores também? Eu nos drafts nunca soube nada, e não é que saiba muito, mas sinto aquela necessidade, lá está, de agora tendo mais tempo e tal, de procurar e pesquisar e informar a mim próprio. Mas eu gosto e eu só vejo as estatísticas e o que as outras pessoas dizem, mas não tenho uma opinião minha de ver os jogos e isso, e não consigo estar a falar tanto porque não tenho uma opinião criada por mim, por exemplo. Mas eu tento olhar, por exemplo, para os espaços vagos que estão no nosso plantel e os jogadores, que tipo de jogadores é que precisamos. Texto muitos, eu vejo muitos bases também com qualidade e que nós podemos até estar na posição de os draftar, mas que não serão escolhidos porque temos lá está o Scoot, o Sharp, o Simons, ainda temos o Brogdon, pronto, o Benton, que são tudo dúvidas, ou seja, temos muitos jogadores que precisam de bola, falta-nos o perfil que eu vejo que o pessoal diz e que também do meu ponto de vista, que é, para mim, o perfil ideal seria um defensor, mais ali interior, se calhar um 13-4, e vejo também que o pessoal diz muito sempre de um lançador, por exemplo, cá aquela o Dalton Act, eu não sei pronunciar o último nome dele, que, pronto, eu não conhecia nenhum destes jogadores antes de começar a vê-los, e o Dalton Act, por exemplo, pelo que eu li, não é muito bom defensor, mas isso, tanto na NBA e tal, isso melhora, mas não há certeza. E já, não é que já tem, mas tem 23 anos. E é algo que para uma equipa como os Blazers, que vai demorar algum tempo a começarmos a ser competitivos, que nós vamos começar a ser competitivos com eles já com os 26, 27. Pode ser bom, pode ser mau. É tudo uma incógnita. O draft é engraçado porque em si o draft é uma incógnita. Sim, exato. As pessoas falam, e é engraçado ver a opinião de cada um e o que é que este pode ser e o que não. E eu acho que até a sétima pick neste draft ter vindo para nós, como é um draft, acho que a qualidade está muito dispersa. Não há um jogador, um bicho, assim por dizer, mas Sim, há vários bons jogadores. Ou seja, tirando o o que faz. topo, que acho que é entre os franceses, não é? O Sarri e o Rizaché, e eu acho que de resto sim, concordo contigo. Acho que eu, pronto, se fosse a escolher a sétima, tanto disponível, o que eu preferia era o Buzelis. Acho que era o ideal para a nossa equipa. Acho que era mesmo perfeito, se nos calhasse. Mas está projetado se calhar um top 5 por aí. E depois o Ronaldo também gostei do que vi dele, do que li e tal. Por acaso gostei bastante por causa do que ele se calhar pode vir a ser no futuro. Porque ele acho que o ano passado, quando fizeram a projeção deste draft, estava para aí no top 3 ou o que era. Também por alguma razão é que caiu, mas a G-League Ignite também, pronto, foi alguém compreendido. E também se fala muito do Klingon, que vejo o pessoal também a falar muito. Mais aí o Mas Klingon e. eu acho que o Klingon vai ser complicado, pá. Aquela vitória do March Madness subiu o stock dele. Vai ser nessa. Pois, E o também é Castle também verdade. subiu. E o Castle também está aí nessas zonas, estás a ver? Também subiu, também aproveitou a boleia e subiu. É questão de March Madness, foram campeões e sobem ali um bocado. Mas o Klingon, sim, acho que pode ser complicado. Embora eu gostava que o Klingon ficasse na vossa equipa, porque pá, eu acho que já disse isso num podcast, não foi de Pós-Tech, no algum, já não sei. Eu sei que disse a gravar ou a falar, mas
Eu acho que DeAndre Ayton, pronto, estou tocando na questão das trocas, mas acho que É. DeAndre Ayton para mim era para trocar e vinha o Klingon. Se houvesse essa possibilidade, eu fazia isso. Mas pronto, continua, desculpa lá. Não me Não, interromper aí. não, estamos aqui a falar. Opá, o Klingon, sei lá está, temos querendo ou não, ainda temos o Williams e o Aiton. E como ainda há muitas dúvidas se alguém vai ser trocado, se não, e o Williams é uma incógnita completa. Ele veio o ano passado, podia ser bastante útil uma lesão. Eu não gosto de estar a contar com esse jogador. Estar a contar se. E o Aiton também, mas lá está. Pá, agora para o trocar é que há de ser uma bela de uma trabalheira, digo eu. Mas o Klingon, nós precisamos de um jogador que não seja a estrela, acho eu. Tendo Scoot, Sharp, Simmons, precisamos de um jogador que faça bem a parte dele. Defenda e que marque os seus pontinhos, que não precisa de muitas bolas para marcar. Eu acho que o Klingon, se realmente for bom, ou o que dizem ser para estar projetado para um top 5 ou um top 7, é porque ele bom tem que ser e já ter futuro. E se ele for isso, eu acho que ele era uma peça que cabia muito bem nos Blazers, sendo um poste, ele teve uma boa média de abafos e a ganhar ressaltos e tudo, fazendo a parte dele e garrafão, ganhar ressaltos e meter a bola nos outros e abafar, fazer uma parte defensiva, eu acho que era muito bom. Uhum. Tomás, não sei se tu acompanhaste esta classe do draft ou isso, se acompanhaste, diz-me também das tuas opções, digamos, para estes lugares, ou para estas zonas, é mais estas zonas até. Sim. Assim, eu por acaso, se tivesse aqui o Tiago, ainda era melhor, porque o Tiago é que é especialista nisto. É verdade, Mas é verdade. assim, a minha parte favorita da NBA é o draft. Sempre adorei. Não faço aquilo que o Tiago fazia em termos de, basicamente, mesmo ter os meus reportes. Exatamente. Board de 60 jogadores ou mais, 70 e tal. Mas gosto bastante de acompanhar. E por acaso gostei de ouvir o Torres a falar, porque acho que falei muito bem, concordei na maior parte das coisas dele. Duas coisinhas que eu depois discordo, que depois também já vi. Mas sim, acho que os Blazers não estão na posição para draftar nenhum base. Talvez, por exemplo, o Stephon Castle, mas isso é diferente, porque o Stephon Castle é alto. É um jogador que supostamente quer jogar a point guard, mas é um jogador que tem medidas até para jogar a 3, que ele é 6'5", sem sapatos, portanto ele é capaz de ir ali para os 6'7" com sapatos. Mas pronto, o Castle também não sei se chegará e se é a pique que eu mais gostava. A pique que eu mais gostava é a mesma do Torres, é o Matas Buzelis na posição 7. Portland de facto tem carência de forward na posição 3-4. E uma coisa que Portland precisa, e aí é que eu não concordo com o Torres, é que Portland precisa de uma estrela. Portland não tem estrelas no plantel. Nenhum dos jogadores que Portland tem neste momento no plantel, mesmo os mais jovens, nenhum deles deu até agora provas concretas de que vai ser uma estrela. O Scoot não deu, o Sharp não deu, e o Simon, se bem que é um jogador com um talento ofensivo enorme, até agora não mostrou nada que me faça pensar. O Simons acho que é um jogador tipo suporte. Percebes o que eu quero dizer? Sim, suporte no sentido de, em certos momentos do jogo, ou até alguns jogos, se a estrela estiver mal, pode ser ele a carregar o ataque. Certos momentos do jogo. Sim, mas Portland precisa do seu franchise player. Ainda não sei se está no plantel ou não. Por isso é que é uma época perdida também. Não vimos o que é que o Sharp poderia crescer. O Scoot não deu indicações de que o será para já. Portanto, o Zelis, não achando que é um jogador que tem um potencial enorme, é um jogador que me parece que tem potencial para poder vir a ser uma estrela. Um jogador, por exemplo, a Franz Wagner, por exemplo, dos Steelers Orlando Magic, um jogador alto, que se bem que não tem o melhor handle do mundo, é um jogador que consegue ou projeta-se que possa ser um jogador com algumas repetições com a bola na mão no ataque. É um jogador que é bom defensivamente, principalmente perto do cesto. Ele é alto, muito longo, mas pronto, tem a questão do tiro exterior, tal e qual como o Franz Wagner, que é uma das coisas que o Portland precisa de lançamento exterior. Somos das piores equipas a lançar 3 da liga e somos também das piores equipas defensivas. Acho que o Buzelis, um jogador como o Buzelis, sendo o Buzelis o meu favorito, era a pique que eu mais gostava na posição 7. Outros jogadores que eu gosto do Cody Williams, o irmão do Jalen Williams, dos Oklahoma City Thunder. Não propriamente para a posição 7, mas é um jogador que eu gosto, porque é exatamente o mesmo molde de jogador.
mais, não é tão alto como o Buzelis, mas mesmo assim acho que é 6'7", com 100 sapatos, bastante alto. Sim, é por aí. E ele é um slasher, basicamente. Sim, ele é assim, ele tem questões também relativamente ao lançamento, porque o Cody Williams tem muito bom aproveitamento no lançamento exterior, acho que cerca de 40%, mas em muito pouca Mas nossa, quantidade. Yeah, Exatamente. É um jogador muito magrinho, é um jogador que parece estar muito longe de contribuir dentro do campo, mas é um jogador que me parece que tem um molde do jogador que os Blazers precisam. Ele é um jogador tipo projeto de jogador no sentido de desenvolvimento. Exato. E é longo prazo. Não é Sim. em um ano, será em 2, 3. Sim, exatamente. Muito magrinho, tem que preencher aquele corpo. E depois Exato. também há aquele jogador que neste momento tem subido nos drafts todos, que eu fico um bocado reticente em draftá-lo, mas é um jogador bastante interessante, que é o Tidjane Saloum, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Também um jogador francês. Ele também é o mesmo tipo de jogador, cerca de 6'7", 6'8". Ao contrário do Cody Williams, este jogador tem um cabedal do caraças, ele não parece ter 18 anos, ele é um monstro. Mas é um jogador que supostamente, pelo que eu li, é muito raw ainda, ou seja, ainda não tem o E jogo é muito dele. novinho. Ele é muito novo, né? Está muito longe de estar laminado e de ser um jogador também perto de ser útil na NBA a curto prazo. Mas, no entanto, é aquilo que eu digo, eu preferia apostar nesse tipo de jogadores com muito potencial, na minha opinião, e que até podem não vir a ser esse tipo de jogadores, do que propriamente apostar num jogador como o Dalton Knecht, que apesar de 23 anos e se não é o melhor lançador do draft, está lá perto. Exato, yeah. É um jogador que é um bocado mais baixo que estes jogadores, é alto na mesma, mas eu preferia ter um jogador alto a jogar na posição 2 do que um jogador baixo a jogar na posição 3, se bem que ele pode jogar a 3. Sim. E lá está. E se bem que ele preenchia uma lacuna que era o lançamento, em termos defensivos, não se projeta como o melhor jogador. Depois, relativamente ao Klingon, disseste também tu bem, eu acho que é difícil na posição 7, mas a verdade é que os Blazers já trabalharam com o Klingon, tiveram um workout privado e fala-se da possibilidade dos Blazers tentarem trocar e subir no draft. Subir no draft, sim, porque neste draft, como não está muito famoso, pode haver equipas lá em cima que, ok, vamos fazer o trade down, ou seja, Exato. baixar para baixo. Vamos imaginar os Rockets a quererem trocarem a 7 pela terceira e irem buscar, por exemplo, o Malcolm Brogdon, por exemplo. Mas é assim, eu não sou fã. Quer dizer, o ano passado nós fomos buscar o DeAndre Ayton como o principal jogador da troca dos Blazers e agora vamos buscar um jogador para ser suplente dele. Quando ainda temos no plantel também o Robert Williams e o Duop Reese, que são centers, ficamos com 4 centers. Assim, não sei. E além do mais, eu não sei. Eu acho que se eles fizerem isso, já tem uma troca em mente. Para o Ayton, talvez. Já pode ter qualquer coisa ali em mente, mas para o Andre Ayton, eu acho. Mas já vamos falar na questão das trocas, vai ser muito complicado. Assim, eu não sou um believer daquilo que o DeAndre Ayton tem para oferecer. Ele, de facto, no início da época foi muito mal. Pronto, não estava coeso com o resto da equipa, parecia que não lhe passavam a bola e no final do ano também deixa que te diga que se ele pareceu muito mal no início do ano, ele pareceu mesmo muito bom no final do ano. Porque lá está, já não havia tanta... Assim, a verdade é que não havia muito para jogar, não é? Mas a verdade é que ele jogou mesmo bem. Mesmo defensivamente, é assim, o DeAndre Ayton, nós tínhamos visto já que nas finais contra os Bucks, mesmo contra os Giannis, ele se quiser defender bem, ele é um bom defesa, não é um Rudy Gobert. Mas... Isso que me irrita nele, é que eu vejo ali talento, só que ele... Não o usa tão bem quanto devia. Mas assim, ainda quanto ao Klingon, eu não seria nada fã, porque eu não sei se o Klingon é um jogador que é titular na NBA. Eu vejo muita gente que acredita muito no Klingon, mas assim, eu vejo o Walker Kessler, que também teve uma boa rookie season e de repente foi para o banco nos Utah Jazz. Embora teve a lesão no início, logo. Ele jogou no primeiro jogo e agravou até. Sim, mas é que ainda por cima nem acho que seja o tipo de jogador que combina bem com o Scoot, porque se apesar que ele é muito alto, tem muita capacidade para defender o cesto, é um jogador primeiro que vem já com algum historial de lesões, o que me assusta sempre quando se fala de um center nos Blazers. Ficas para trás,
E depois, não acho que seja o tipo de jogador que vá ajudar o Scoot no ataque. Quer dizer, nós estamos a ver nestas finais a diferença que faz ter o Daniel Gafford e o Sim. Derek Lively, juntamente com um bom ball handler, com capacidade de passe, como o Kyrie e como o Luka, em termos do load, em termos do spacing vertical, de jogadores que não lançam, mas que são mesmo muito bons a finalizar jogadas, e eu não vejo o Klingon pesado, lento. Quer dizer, os bloqueios dele vão ser incríveis, não é? Mas a capacidade. Sim, para abrir o caminho ao Scoot, atacar o cesto, vai ser incrível. Mas era bom que fosse um center que conseguisse fazer isso, mas também conseguisse rodar para o cesto para o pick and roll, e finalizar de outra forma que acho que o Klingon. Portanto, eu ficava mesmo triste se nós trocássemos para subir no draft pelo Klingon. Gostava que fôssemos buscar um desses jogadores. Não sei até que ponto vamos conseguir buscar o Buzelis, principalmente depois desta lesão do Nikolai, o Topic, exato, que pode fazer com que ele deslize no draft. E na posição 14, seja o que Deus quiser, porque eu aí... E aí depende do que cai. Também pode haver jogadores como o Roy Allen que pode cair e os Blazers, ok, vamos buscar. Por exemplo. Se bem que deixa dizer que esta pick... Ou um Topic, não sei, mas eu acho que eu não me importava de que ele fosse draftado, porque é simplesmente se é um jogador que anteriormente era apontado ao top 5 e só porque tem uma lesão aos 19 anos, que não é uma lesão catastrófica, eu não me importava de ir buscar. E eu acho que o top pitch, o máximo que cai é o oitavo. No sentido dos Spurs deixam passar e depois o oitavo ele já paga. Não estou a ver os Spurs que precisam tanto de um base, só se, lá está, tiverem já uma troca meio acordada, seja pelo Garland ou Triangle ou Dejounte ou whatever. Se não, eles vão buscar um base. Eu tenho quase certeza que os Spurs vão... Eu não fiz o episódio sobre mas olha, só salvaguardar que esta pick que nós vamos buscar é a última pick da lotaria e podia ter corrido melhor se nós não tivéssemos perdido o sorteio com os Kings, que acabaram com o mesmo recorde dos Warriors. Sim. Porque esta pick até isso... já não me lembro qual foi a equipa do Oeste que foi ao play-in e não ganhou, porque esta pick até podia ter sido a 12ª, mas sacar esta pick, apesar de ser um draft fraco, no negócio do Lillard, eu achei que foi muito bom, porque inicialmente eu não estava à espera que os Warriors fossem tão maus. Não é que eles fossem horríveis, mas fiquei mesmo feliz de termos ido buscar uma segunda pick na lotaria. Não foi moeda ao ar? Foi moeda ao ar entre os Kings e os Warriors e perderam, ficaram os Kings em 13º. Tinha os Miami Heat. O Miami também teve o mesmo... Não, mas não ias ser mais. Era entre os Bosch e porque os Miami Heat foram para os playoffs. Sim, o resto é tudo pior recordes. Bulls tem pior recordes, Bucks tem pior recordes. Mas se uma dessas equipas fosse aos playoffs, arrastava uma equipa com melhor... Mas aí tinhas que ir a outra moeda ao ar. Sim. Podia ter sido 12ª. Foi tão triste, é que nós também perdemos o tiebreaker com os Hornets. Perdemos tudo. Isso. Mas lá está, chega ao final, até os Hornets perderam, para tu ver, porque ok, essa questão de moeda ao ar, mas chega ao fim, o que importa é aquele top 4 que a lotaria define e acabou. Como o Torres disse, assim, eu até ficava com medo de ficar com a first pick neste ano e de sacar tipo um bust ou tipo um jogador e estarmos a pagar 20 milhões por um jogador e estar com aquela expectativa. Não me importo sinceramente de ter descido, obviamente preferia estar a draftar se calhar em segundo, terceiro, quarto, mas não fiquei muito preocupado, para ser sincero. Para o ano é que eu gostava de que os Blazers conseguissem buscar um daqueles bons jogadores que se fala no próximo ano. Cooper Flag. O Ace Bailey, tem outro jogador, um center Duke bastante engraçado. O filho do Boozer não vai, é só para o outro, não é? Não, exatamente, é só no draft a seguir. Sim. Esse aí fala-se também muito bem dele, do filho do Boozer. Eu sobre a tua pick, tu gostas da pick 14, seja o que Deus quiser, não dá para entrar muito de coisa, porque depois já está, depende das opções que houver, o tal francês que tu falaste, ou pode ser o Cody Williams, ou pode não ser, é muito X, não é? E até pode haver surpresas, não é? Pode haver aqui algumas surpresas. Sempre. E coisas esperadas, por exemplo, o ano passado foi com o Whitmore, não é? Mas médicos deixaram passar, depois foi tudo pela onda. Tudo pela onda. Porque os Pistons, escolheram o Azar Thompson, foi tipo, mas Magic, quando foi o Anthony Black, foi tipo, what? E depois o resto foi tudo a deixar passar, não é? E pode acontecer um caso como
como esse. Mas pronto, sobre. Isso já me esqueci. Sobre a escolha número 7, o Buzelis eu gosto. O Buzelis eu gosto porque acho que é um jogador que pode fazer várias coisas. Sinceramente, acho que ali de conector de ataque é um jogador alto, defensivamente ok, tem que melhorar, lançamento também tem que melhorar, não é? Mas eu vejo ali um bom jogador que pode dar alguma coisa até no seu primeiro ano e pode ser, lá está, até ali um teto interessante. Agora lá está, a tal questão, se vai ficar até pick 7, não sei. Acho Isso é outra pergunta dos valentes milhões, não é? Se realmente acontece isso ou não. Até pode ser que os Spurs, lá está, apertando outra vez os Spurs, escolham ele na pick 4 e vão buscar o top pizza tipo 8, tipo, pronto, ok. O que é que há de se fazer, não é? E pronto, é um bocado por aí. Mas vamos ver, também estou curioso para ver os Blazers, se vai haver movimentações, porque muita gente fala nessa questão de subidas e descidas neste draft, como este draft é mais fraco, há equipas que lá está, que estão no topo, podem ceder. Ceder no sentido de, opa, já que perdemos aqui alguns lugares, não importamos perder mais. Por exemplo, os Pistons, por exemplo. Vamos ver como é que vai ser aqui o draft, que é uma coisa que realmente estou curioso para ver a nível de mexidas, porque eu acho que é verdade que os drafts ultimamente não houve assim grande. Pronto, o último teve ali mexidas de posições, mas foi ali o 7º, 8º entre os Pacers e os Wizards, foi o 10º, 12º do jogo Oklahoma City Thunder e os Dallas, mas eu acho que este aqui há a probabilidade de acontecer isto e até mais coisas, ou seja, haver ali mais trocas de posições. Mas é uma coisa de esperar e ver, e que isso também lá está, pode ter a ver também com os Blazers. Diz. Só finalizando, eu, por exemplo, quando vejo, e hoje estive a ver mais detalhadamente os workouts, é o primeiro draft que eu tenho acompanhado mesmo. Para os workouts, as equipas têm que escolher os jogadores que tenham realmente interesse. E, por exemplo, fiquei assim com uma dúvida se é normal as equipas escolherem para as piques mais elevadas, correto? Os jogadores para fazer esse workout. O solo workout, por exemplo, costuma ser mais para os jogadores das piques mais altas. Mas eu vejo vários nomes nos workouts coletivos que é para aquelas piques. Posso responder? Sim, workouts é tipo. Vou-te explicar, olha. Sabias que o Nemias já fez workouts nos Boston Celtics antes de ser draftado? Por exemplo, acho que fez. E nos Lakers e não sei o quê, porque tipo, workouts é tipo, vai uma equipa, olha, anda a fazer cá um treino, estás a ver? E faz. Pronto, é um bocado. E não perdem eles não perdem nada, vão fazer treino coletivos ou privados, como foi o Klingon, estás a ver? Mas força, Tomás, também responde também. Sim. Não, é só porque eu neste momento eu posso dar contexto ao Torres daquilo que estão a fazer. Porque assim, por exemplo, às vezes tens equipas a fazer workouts privados e normalmente não é a equipa que escolhe propriamente fazer o workout privado ou se fazer com outros jogadores. Estás a entender? Normalmente as equipas, imagina, não querem expor o jogador a um para um com outro jogador e se calhar fazê-lo deslizar nas posições do draft, percebes? Normalmente os jogadores que são bons ou aqueles que são para o topo de tabela, normalmente eles fazem workouts privados. Mas, por exemplo, os Blazers agora fizeram um workout privado também com o Dalton Knecht, mas vão fazer, por exemplo, agora um workout que é um 3x3, que vai ser com o Buzelis, o T-John Salon, o Zach Edey, quem é o outro center? Não me lembro se é o Yves Missy, mas basicamente vão ser o Missy, o Yves Missy, e vai ser mais outros 2 jogadores que eu agora não me estou a lembrar. Ou seja, normalmente as equipas tentam fazer workouts com aqueles jogadores que eles estão interessados e que se projetam que estejam disponíveis para certas picks. Agora, Exato. se é privado ou em grupo, isso depende muito daquilo que a agência do jogador e assim eles aceitam fazer. É isso que eu ia dizer. Porque às vezes tens workouts privados que foram marcados pelos agentes e os clubes aceitam. Acontece isso também. Os próprios agentes entram em cena e dizem: olha, este meu jogador pode fazer um workout aí privado no clube, e o clube diz: pronto, está bem, pronto, marcamos aí, é privado, não é preciso vir com muita gente, e ok, pronto, marcamos uma horita, ele faz um workout aí de uma horita ou 2, aí. Acontece isso também, aliás, eu acho que um jogador que puder abusar disso,
e se calhar pode estar a fazer, não faço a menor ideia, nos bastidores, é o Bronny James. Ele podia abusar dessa cena. O agente dele, que ainda por cima já sabes qual é, não é? É o mesmo do pai, acho que é o mesmo do pai. Desculpa, podiam e foi exatamente aquilo que fez, porque o Bronny James é um jogador que em circunstâncias diferentes nem sequer era draftado, e ele, várias equipas tenderam num convite e ele só vai dar workout para 2 equipas como se ele fosse uma super estrela, que é pelos Lakers e pelos Suns. E é o que eu estou a dizer, e mesmo no contexto, imagina, o Bronny James, até posso pegar nos Blazers, vamos nos Blazers, eles dizem assim, eu quero fazer um workout nos Blazers, e vai o agente bater à porta dos Blazers, os Blazers aceitam, porque é o Bronny James, estás a ver? É um bocado, percebes, é um bocado por aí. Mas sim, ele atualmente só está para os Lakers e para os Suns, mas os Suns estão malucos, sinceramente. Não tem muita. Pá, não queria lá estar a pegar nas outras equipas, mas os Suns estão mesmo malucos. Mas pronto, agora vamos para o nosso tópico também, algo importante: trocas. Trocas porquê? Porque esta equipa tem que mexer. Eu já fiz um vídeo das guias de off-season, no sentido do contexto da equipa, principalmente financeiro, que é. Não vou dizer que é muito grave, mas é um bocado alarmante. Porquê? Porque é uma equipa, como já falamos aqui, de rebuild, só que atualmente estão por ser projetados para ser uma tax team e não só, tax team first apron, ou seja, ter restrições a nível de trocas, de não poderem receber mais, lá está, mais dinheiro, ou seja, eles trocam jogadores no valor de 40 milhões, não podem receber 50, e depois já há outras também restrições a nível de mid-level, não tem a tal mid-level full, que é os quase 13 milhões anuais por 4 anos, e depois, lá está, tem a tax, digamos assim, tax mid-level, que são 10 milhões e meio por 2 anos. E depois já há outras questões também na questão do mercado buyouts e por aí fora. Mas o que mais importa é mais a tax e também as restrições das trocas. Por isso acho que vai haver aqui mudanças. E claro, os nomes mais falados. Primeiro, o nome que já aparece aqui há muito tempo é o Jeremy Grant, não é? Que tem aquele contrato que nós já falámos. Diz, o que é que queres dizer, Torres? Não, estava a concordar. É como a projeção da última época foi muito má, porque ainda não sabia se o Lillard ia ficar e se ia sair, e fez uma renovação completamente estúpida pelo Jeremy Grant, e até a escolha do Chris Murray, eu acho que foi um bocado influenciada pela permanência do Lillard na altura, que acho que foi completamente ridícula. Chris Murray não ia ser o Keegan Murray, o irmão, mas sim. Pronto, whatever. Estava a dizer o Grant, depois o DeAndre Ayton, eu estava a falar aqui, o Malcolm Brogdon, que vai entrar no seu último ano de contrato, e depois há jogadores como o Matisse Thybulle também, que pode estar ali na montra, digamos, para ser trocado, e o Robert Williams, mas isso é mais por questões físicas, se aquele estiver realmente mal. E aliás, Robert Williams já não é a primeira vez que estamos a questionar a saúde dele, porque já nos Celtics também foi a mesma coisa. Aliás, eu acho que aquela recuperação que ele fez nos playoffs, sinceramente, lá está. O alto risco, não é? Está a acontecer agora, ele está a apanhar agora. É, pelo menos é a minha opinião, é o meu sentimento, digamos assim. Agora, passando para ti, Tomás, estes para ti também são os nomes que vão estar em cima da mesa de mercado de trocas do lado dos Blazers? Disseste Jeremy Grant, quem mais? DeAndre Ayton, Brogdon por ser expiring, Robert Williams também, por causa da questão até física, e o Matisse Thybulle também. Eu não diria o nome do Ayton, para ser sincero. Acho que vai ser bastante complicado trocar aquele contrato, e acho que a equipa está relativamente investida no. Eu percebo que estás a dizer, e concordo a 100%. Eu estou a dizer que vai estar em cima da mesa, percebes? Vão tentar meter ali, estás a ver? Não sei, porque para ser sincero, parece-me difícil o GM admitir um erro, se é que ele acha que fez um erro, passado um ano, como foi a principal moeda de troca pelo Lillard. Eu acho que o Jeremy Grant também não é trocado. Acho que o Jeremy Grant também não é trocado, pelo menos agora nesta off-season. Já falo um bocadinho sobre ele. Acho que os principais candidatos a ser trocados é o Malcolm Brogdon, porque não faz sentido ter o Malcolm Brogdon no plantel quando tens a quantidade de bases que já tens. Yeah. Simplesmente não há tempo de jogo para todos, e acho que é o jogador mais provável de ser trocado, até porque é o último ano de contrato dele, portanto tem que conseguir extrair algum tipo de valor, a não ser que queira estender com o Brogdon, que não parece que seja
a melhor opção, se bem que se eles não quiserem perdê-lo por nada, pode ser, não sei. Acho que ele vai ser trocado. Depois, o Robert Williams também pode ser trocado, não porque seja um mau jogador ou que tenha um mau contrato, não é em nenhum dos casos, é um bom contrato e é um bom jogador, só que simplesmente não se consegue manter na equipe. Consigo ver pelas questões salariais de Portland ter que mover salário e tentar usar o Robert Williams, porque ele tem um contrato mesmo baixinho, acho que é tipo 10, 12 milhões. É 12 milhões e tal. O problema é a questão física, estás a ver? Só aqueles 12 milhões. Sim. Mas, por exemplo, tentar uma troca, como por exemplo usar a 14ª pick, trocar com por exemplo, com os Grizzlies que precisam de um center, e trocar pela 9ª pick, por exemplo. Não sei, acho que é um candidato. Eu sinceramente gostava que o Robert Williams conseguisse reabilitar um bocadinho mais o seu valor, mas eu acho que mesmo que ele faça uma época inteira, acho que é muito difícil as equipas. Não sei, é que o salário dele é tão baixinho, mas é difícil achar que ele vai conseguir tirar-nos tipo uma pick de first round. Acho que é muito difícil. E depois o terceiro jogador mais provável, na minha opinião, é o Anthony Simons. Sim, eu não meti aqui porque eu acho que eles vão ainda testar, como vocês estavam a falar. Sim, o Simons é muito bom jogador, tem 24 anos só. É dos melhores lançadores de 3 pontos da liga. Ele lança uma quantidade absurda de lançamentos e tem uma eficácia em lançamentos extremamente difíceis, mas é também um mau defensor e não sei até que ponto combina bem com o Scoot e com o Sharp. Não sei também se há muitas equipas que precisem deste tipo de jogador. Normalmente é o tipo de jogador que até num contender se calhar não seria titular sequer, mas há 2 equipas onde eu conseguia ver. Uma delas eu acho que não vai acontecer, porque eles têm, eu ia dizer, uma mira mais alta, não sei, mas seria os Spurs, porque os Spurs não têm de facto um base que seja um ball handler, um bom lançador que possa estar no backcourt juntamente com o Embiid. Eu acho que eles estão mais a olhar para o Trae Young, para o Darius Garland, para outros Sim, exato. E mesmo o tal base, sim. tal base a jogar, ou até na Fierce e buscar o irmão do Trey Jones, o Tyus. Sim. Não, e acho que eles têm 2 picks também que podem usar num base, não acho que é tão provável. A outra equipa é a equipa de onde ele é, a tua grande equipa, os Orlando Magic. É normal que ele seja associado aos Orlando Magic, porque os Magic não têm no plantel neste momento um point guard, não têm sequer no backcourt aquilo que eu acho neste momento um jogador que seja capaz de dar spacing à parelha do... E criou lançamentos, é mais isso. Sim, até. Exato. Sim, mas não só criando o lançamento, a principal característica que eu acho que o Anthony Simons pode oferecer é mesmo dar o spacing, porque sim, obviamente. ele sendo trocado para os Magic não ia para ser o jogo que tem a bola na mão, continuava a ser o Franz e é aquela situação de que ele também pode fazer o seu próprio lançamento e é bom nisso, mas é um jogador que lança 40 e tal % em spot-ups. Ele, em termos de lançamento, de espaço aos Magic, daria... Agora, também acho que os Magic não estariam propriamente muito interessados em dar assets aos Blazers, quando eles podem, por exemplo, ir buscar um Malik Monk na free agency e não pagar nada, ou até também olhar para outro tipo de jogadores. Portanto, não sei qual vai ser a facilidade com que trocam o Anthony Simons, porque o Simons é valioso para os Blazers e também não o queremos dar mãos beijadas, mas depois também é difícil perceber que tipo de valor é que o Simons tem à volta da liga. Pois é. Vamos ver. Torres, o que é que tens a dizer? Pois, o Simons, acho que pelo menos mais este ano, e volto a dizer, de vermos realmente se conseguem conciliar uns com os outros. Se não, pelo menos eu se tiver que escolher e levando tudo à partida, se o Sharp se mantiver saudável e conseguir dar aquele salto, eu acho que o Simons vai ter que ser trocado mais cedo ou mais tarde, se tudo correr como será previsto, na minha opinião. E o Eitan também é isso. O Eitan fez uma última parte, claro, mais sem pressão e para mim é aquilo, jogares bem, não ganhares, não adianta de nada. Mas na posição dele era impossível ganhar. Ele, a parte dele fez. E acho que este ano também ou é tudo ou nada para ele. Daí também dele
ter que permanecer no plantel, estarmos a draftar um poste, não faz muito sentido. E o Malcolm Brogdon também, acho que sim, acho que nesta off-season o principal foco dos Blazers, o Brogdon acho que é quase certo que deverá ser trocado nesta off-season por causa disso do contrato ser expirante, e também o Grant pode trocar, vai ser difícil, e precisamos mais do Grant do que precisamos do Brogdon, como aquela coisa que até o Tomás disse temos já muitos base, portanto o Brogdon era trocar, e o Robert Williams tem um contrato muito bom e ele é bom jogador, mas há equipas que podem precisar mais dele do que nós e podemos usá-lo, como por exemplo também o que o Tomás disse, o exemplo da pick dos Grizzlies, e que dava jeito às duas equipas. Uhum. Vamos. Só adiantar só mais uma coisinha. Só dizer que o Simons, eu falo dele como terceiro, porque o Simons só tem mais 2 anos de contrato. Se Portland passa esta off-season sem trocar o Simons e depois decide que quer trocá-lo na próxima off-season, das duas uma, ou ele assina uma extensão, ou vai ser trocado por muito menos. Portanto, o Simons neste momento tem muito mais valor de troca do que teria para o ano. Mas eles não vão renovar, quer dizer, se tiverem em mente a pensar em trocar, não vão renovar para já, porque ao renovar, como tu sabes, vai passar, ou seja, só pode ser trocado no dia 15 de dezembro. Sim, é uma situação que eu acho que os Blazers têm mesmo que decidir-se naquilo que querem fazer quanto ao Simons. O Grant não acho que seja trocado por uma razão muito simples. Já agora, acho que falámos na altura do contrato do Simons como tendo sido overpaid. Eu acho que o Simons, apesar de ter tido uma época que foi desilusão, porque eu queria ver o Simons a mostrar mais playmaking, a conseguir assumir mais no papel. Continuo a achar que este não é um salário, um contrato que é overpaid, principalmente agora com a subida dos contratos televisivos. Sim. Acho que 20 e poucos milhões por ano, comparativamente com o Tyler Heroes, que ganha 30 e tal, e eu continuo a achar que ele é o melhor jogador com o Tyler Hero. Se não, é mesmo ali muito pertinho, ou como o Jordan Poole, que ganha quase um max. Eu acho que o Simons tem valor na liga. O Grant, eu não acho que ele é trocado porque os Blazers não se querem arriscar a ser os Detroit Pistons do próximo ano. Nós precisamos ter jogadores na equipa que sabem jogar, e o Grant é um deles. É um jogador que nos dá versatilidade na posição de 4, que lança bem da posição de 4, e nós não temos nenhum jogador, sim, e não temos propriamente nenhum jogador pronto para assumir a posição, tipo um jogador que nós draftássemos e que mostrasse que estivesse pronto a jogar de 4. Porque o Grant, apesar de eu esse sim achar que tem um contrato um bocadinho perto, ou porque chamei mesmo overpaid, acho que é um jogador que mesmo assim tem valor na liga. Acho que Portland conseguia facilmente obter assets, ao contrário do que, por exemplo, na altura foi discutido. Acho que facilmente conseguimos obter assets. Não diria que Portland recebia jogadores jovens em troca, mas conseguia facilmente ver Portland a receber também um salário não tão bom em troca do salário do Grant. Mas como eles recebem de facto um jogador bom, porque não há jogadores como o Grant na liga assim à sobra, um 6'8 player a lançar quase 40% de 3 e a defender bem para a posição de 4, por exemplo, como o PJ Washington. Ele é o melhor jogador com o PJ Washington, na minha opinião, e eles conseguiram uma pick desprotegida dos Dallas. Não, tem uma proteção, mas é muito baixinha. Top 2, top 2. Exatamente. Top 2. Percebes? Mas acho que conseguia ver o Grant a ser trocado, mas não. É um jogador que eu quero também que seja trocado. Quero que eles maximizem o valor, mas não acho que vai ser trocado. Sim, eu acho que lá está, e até na questão de renovações de contrato, que até tem aqui um caso para falar de renovação e até de corte do plantel. Tem aqui vários jogadores que estão elegíveis a renovar contratos, da Andre Ayton, lá está o Anthony Simons, Brogdon, que está entrando no seu último ano de contrato, como é óbvio, e o Robert Williams. Mas acho que lá está, não vai acontecer nada por causa da questão do mercado de trocas, porque, como eu digo, acho fácil não montar ali em cima da mesa, podem estar mesmo o Andre Ayton, e lá está, não convém renovar. Se tu renovares, acabou. Ou seja, essas conversas vão passar para fevereiro. E eu acho que isto é os Blazers, o que eu acho que vão fazer, vão ter que fazer qualquer coisa, por causa do nível do ordenado, vão ver no mercado o que é há, e depois de ter isso resolvido, aí é que se calhar podem renovar. Ou esperar na trade deadline, mas é como tu dizes, trade deadline do Brogdon, pronto, vai perder o seu valor no mercado, porque é expiring, é um contrato que vai estar a acabar por meses, e os Blazers não vão receber assim grande coisa de retorno.
mesmo o Anthony Simons, convém renovar com ele, como tu disse, porque para o ano assim vai estar no seu último ano de contrato e vai perder valor no sentido de tipo, estar no seu último ano de contrato. E os Blazers estão um bocado desesperados de fazer o que é que fazer com ele. Sobre a questão do overpay, eu concordo com o que tu dizes, porque lá está, uma coisa são valores, mas com o passar dos anos, com o cap sempre aumentar, faz com que estes contratos, no caso do Anthony Simon, não sejam assim um absurdo, não é? Não sejam assim tão absurdo e, como tu dizes, ele até tem um certo valor, apesar da época um bocado má dele, mas tem um certo valor. Mas sim, vai ser uma coisa interessante de se ver aqui a nível de trocas, como é que vai ser. Porque eles vão ter que mexer, volto a repetir, eles vão ter que mexer aqui qualquer coisa. Muito bem, vamos então só para o último, que é lá está, não são top decisions, não é? Mas mesmo assim são uma decisão, que é a questão, lá está, dos jogadores ali, tipo Dallin Bayton, Jabari Walker e Tomani Camara, que são contratos não garantidos. O Bayton team option, do resto é contratos, lá está, não garantidos. Camara acho que é seguro, que fique, vai ser garantido. O Bayton eu acho que não. Eu estou a falar disto porquê? Porque lá está, os Blazers têm 4 picks, 2 de primeira ronda, lá está, 7 e 14 e 2 second, segunda ronda, embora os second round vão ser two-way, tipo, não há dúvida, o que vier na segunda ronda vão meter no two-way. Agora tem que alguém sair daqui, e eu acho que aqui vai ser o Banton, não é, Tomás? Também acho que és da mesma opinião que eu, não é? Sim, o Benton foi um jogador que fez números bastante interessantes, mas de lá está, tens sempre que contextualizar. Fê-lo na equipa que fê-lo com um luz verde e fê-lo com mau aproveitamento. Assim, eu acho que o Benton é um jogador que tem espaço na NBA, mas no final do banco. E não sei. É difícil. Assim, eu não acho que seja uma decisão sequer importante. Não é um jogador que vá fazer ou não. E se for cortado, não perco sono se ficar também não, porque a única e é uma grande crítica que eu tenho ao GM dos Blazers desde que ele assumiu, é que eu acho que pronto, ele tem uma visão de rebuild que eu preferia que ele não tivesse. Já quando falámos no ano passado relativamente a questões contratuais, eu odiei que ele tivesse mantido o Matisse Thybulle, por exemplo, por causa de situações destas. Agora, se nós quisermos trocar um jogador como o Matisse Thybulle, nós não temos vantagem na negociação, porque toda a gente sabe que nós queremos sair dali e vamos. Eu percebo isso, porque é tipo, aquilo foi mesmo capricho, tipo, não vais ser a custo zero, vais ficar aqui, tipo, foi mesmo esse tipo de capricho que eu tipo, mano, eu não gostei nada de nos ver a entrar para um rebuild. E atenção, este não é o primeiro ano do rebuild. Portland está na lotaria há 3 anos. Nós estamos a fazer tanking há 3 anos. Mesmo quando tivemos lá o Lillard, que foi para ir buscar o Sharp. Portanto, nós estamos a ficar um bocado fartos de estar nesta posição. E tipo, ver a equipa, ou neste caso o GM, esta é a única crítica que eu tenho. Apostar, por exemplo, no Ayton, em vez de se calhar simplesmente ficar com o Nurkic. O Nurkic é um contrato expirante para o ano. E de repente ter a equipa como fizeram os Oklahoma City Thunder quando fizeram o rebuild, se bem que eles fizeram em condições excepcionais, não é? De poder absorver contratos e receber picks, e Portland tem basicamente as picks que recebeu do negócio do Lillard. Nós não usamos o nosso salário, o nosso cap, porque não tivemos cap nenhum, para absorver contratos e para ter picks para usar no futuro. Isso é uma coisa que eu não gostei absolutamente nada. Olha para equipas como o Jazz, que estão em muito melhor posição que nós, com muitas mais picks. Ou como o OKC Thunder, que foi assim. Esses estão em primeiro, ficaram em primeiro, nós ficámos em último, portanto nem olho para esses, porque esses são riquíssimos, nós somos paupérrimos. Mas é a principal crítica que eu tenho. Portanto, estas decisões que temos salariais, acho que não são muito importantes, mas é só de realçar que nós estamos nesta situação porque o GM de facto preferiu absorver contratos e de longa duração. Assim, não sei o que é que ele poderia ter feito mais, mas eu não sou muito fã da abordagem que ele teve. Espero que, não sei o que é que vamos fazer com o Ayton e com este salário máximo. Mas gostava que Portland tivesse optado por receber salários sim. Sem troca. Sobre a última pergunta, antes de passar para aqui ao tema sobre o corte dos jogadores, o Jabari Walker, eu acho que sinceramente este também acho que deve ficar, e se calhar até pode vir uma renovação.
que ele ativar na team option, ele está elegível a renovar com a equipa. Para ser sincero, desculpa, Torres, deixa-me só falar e eu já te passo a falar. Para ser sincero, o Jabari Walker é um jogador interessante, mas basicamente é um undersized 5, um jogador que não é muito alto, tem um motor muito elevado, ele apanha ressaltos para caraças, mas não é propriamente um bom defensor, não é propriamente um bom finisher e principalmente não é propriamente um bom lançador. Acho que é um jogador interessante para ter no fim da equipa, mas não é o tipo de jogador que eu não me importasse que eles simplesmente deixassem ir, assim como deixaram o Trendon Watford no ano passado, sem perder sono nenhum. Não acho que tenha muito potencial. Ok. Torres, sobre estas questões de cortes, cortar aqui alguém. O Benton o contexto e tudo que o Tomás também estava a dizer, para mim não me importa ficar ou sair. O Jabari, se calhar já tenho uma opinião um bocado mais diferente, acho que pode ser mais útil e já teve um bom salto esta temporada, e sendo a sua segunda temporada e ele foi escolha para o fim do draft e pode, se não gosto muito disso, mas é o que podemos fazer neste momento. Por exemplo, o do Oprit, que apareceu do nada e assim, pessoalmente, e se calhar pode ser um bocado de coisa, mas eu não tenho grande apreço por ele. Sinceramente. Ele apareceu tipo, fez duplo, essas coisas todas, e a malta das apostas gostou muito disso, não é? Sim, acredito. E ganhou muito dinheiro à pala dele, mas tipo, eu percebo, chega ao fim, estás a falar de um gajo que já tem 28 anos ou 27, já não me lembro bem, ele a lançar. e ele é daqueles postos mesmo do fundo do banco e é quando não tens nenhuma alternativa, não é? Não vale a pena. Até a renovação, se calhar, depois pode. Também foi uma renovação tranquila, não me chateia. Foi o mínimo. Exatamente. Mas para um poste, eu estou aqui a ver, ele tem uma média de 13.7 ressaltos por jogo. Para um poste isto incomoda muito. Sim, mas é um contrato mínimo e atenção, este ano é garantido, mas o próximo não é, ou seja, os Blazers podem pegar para o próximo verão e... Era um bocado de lhe se calhar dar, de o recompensar. Sim, exato. E lá está, e se a próxima época coisa, eles para o ano... Lá está, não são estas, como o mais disse, não são estas decisões que vai afetar muito a nível financeiro. As maiores decisões lá está a malta que já falámos há pouco lá em cima, por isso não é isto. E ainda por cima este jogador, lá está, pode ficar mais um ano na equipa, mas o próximo, lá está, gostamos muito de ti, mas pronto, podes ir à tua vidinha. Muito bem. Bem, Maltinho, lá está do meu lado, não tem mais nada para falar aqui dos Blazers. Não sei se do vosso lado tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que já falamos basicamente tudo, até malta do fundo do banco, dos principais jogadores. Acho que não tem assim mais nada para acrescentar. Não sei. Tomás, tens alguma coisa? Só dizer que ano passado eu disse-te que o negócio do Aiton ia ser o negócio do camarada daqui a uns anos. É verdade. Não, porque eu vi-o a jogar na Summer League. E é um jogador interessante, muito bom defensor. Tem que melhorar o tiro exterior. Obviamente que o DeAndre Ayton é muito melhor jogador do que ele. Sim, nível de talento, Sim, mas consigo ver que, por exemplo, se calhar daqui a 5 anos o camarada está no plantel e o Ayton não. Pois. Eu Camara não ouvi, por exemplo, lembro-me do pessoal estar a falar quando foi os jogos dessa pré-temporada e tal, e eu não tinha visto. E eu gosto muito dele também. E o que sempre pensava quando ele jogava, quando via os jogos, para mim ele devia ter mais bola. Ele às vezes era ali o último recurso, não era muito explorado. Eu acho que se ele fosse mais explorado e se for mais explorado vai ter ainda mais rendimento, porque é um jogador mesmo muito útil. É bom defensor e sabe jogar. Foi uma sacada, eu gostei bastante. Muito bem. Bem, vamos então embora. Antes de ir embora, malta, questão dos plugs, pessoalmente aqui é o Torres, não é? Por causa da página do Twitter, não é, Torres? Tens a tua página do Twitter para a malta seguir, não é? Se me quiserem, façam o favor de me seguir no Twitter, está aí o @. Falo só dos Blazers, opiniões, não costumo dar assim muito a minha opinião de vez em quando. Agora é o draft e como agora é a época dos Blazers, agora é que os Blazers estão em alta, aproveitem, que há muito que falar. E agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui a falar com o Steve e com o Tomás e estarmos sempre aqui
a conviver e a falar do que nós gostamos. Muito obrigado. Não, adorei essa. O Tomás, pronto, é o Facebook dele, não é? Se querem chateá-lo, Opa, agradecia que não. vão lá chateá-lo no Facebook deles. É que barbaridade estás para aí a dizer, pá. Fermin Simons, pá, é uma estrela. Essas coisas, pá. Vão lá ao Facebook dele, aqui do Tomás. Estás só a pegar com ele já sabe. Bem, do nosso lado, pausa técnica, sigam então as nossas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram, também estamos no Threads, caso o Elon Musk dê-lhe o pifo, começa a cobrar essas coisas, posts e o caraças, pá. Não sei, é uma alternativa que nós aqui de Pausa Técnica temos. E também subscreve aqui no canal do YouTube, que vai ser gravado aqui, foi gravado aqui, vai ser publicado, desculpem, vai ser publicado aqui o episódio, e deixa sempre o likezinho que ajuda sempre na questão do algoritmo. Um grande abraço a todos, em especial aqui pelo Torres e o Tomás pela mais uma boa conversa, e também lá está pela participação deles, porque lá está, sem eles este podcast não seria, este episódio não seria possível, e até uma próxima, malta, fiquem bem.